E aí, que divulgação é essa do PIB? Subiu, caiu nos Estados Unidos? Pois é, Elisa, acabou de sair então a segunda leitura do PIB americano, são 3 leituras, ficou em 0,2% negativo, ou seja, uma contração de 0,2% no primeiro trimestre. A leitura anterior era de uma contração um pouco pior, de 0,3%, mas ainda assim um resultado negativo para o PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos. E se soma a isso, Elisa, também alguns dados ali, por exemplo, de confiança do consumidor, que está no pior nível desde a pandemia da Covid. Também esse dado acabou de sair, mas o que alguns economistas já estão dizendo é que ele se refere, e o PIB foi impactado pela redução nos gastos do consumidor, de fato. Também há dados de inflação que mostraram uma desaceleração dos preços, mas por um motivo negativo. O PCI, que é o principal dado observado pelo Fed, pelo Banco Central Americano, para tomar decisões de juros, chegou a desacelerar a última divulgação, no último dado, mas essa desaceleração aconteceu porque os preços de energia estão caindo por causa do temor de recessão, que acaba derrubando o preço do petróleo. Aí eu já queria emendar uma pergunta também para o professor Vitélio, que está aqui com a gente. Obrigada pela entrevista. E, professor, queria te perguntar justamente, o governo Trump, e Donald Trump foi eleito também, para além de todas as discussões ali sobre Biden, sobre a demora dos democratas para definir que sua candidata seria Kamala Harris, mas também muito por causa dessa questão da economia, por causa da insatisfação dos americanos com o aumento de preços. A inflação está ali em 2,5%, um pouco mais, o que para os americanos é uma inflação alta, ainda está acima do núcleo da meta do Banco Central aqui americano, que é de 2%. E Donald Trump falou que se elege falando que vai melhorar a vida dos americanos, conseguir reduzir o preço e que inclusive vai fazer uma desregulamentação que vai impulsionar muito as empresas. E aí a gente falou sobre esse tripé que tá manco, porque Donald Trump não está conseguindo cortar muitos gastos, até conseguiu com o Dodge, eles falavam em trilhões, mas conseguiu cortar apenas 175 bilhões. Essas são algumas estimativas que ainda também são questionadas. Tem esse projeto de lei que pode aumentar o déficit, tem as tarifas que agora pelo menos estão suspensas e os preços ainda estão num patamar desconfortável. Como que o senhor acha que isso se reflete também no futuro do governo Trump e nos Estados Unidos, também considerando que é a maior economia do mundo, que isso pode ter reflexos também para outros países? Pois é, Priscila, a inflação no governo Biden, ela chegou a próxima a 10%, né, que é uma inflação que não se vê nos Estados Unidos há décadas, né? A taxa de juros também foi muito acima do que se esperava, ainda está alto, está numa banda de 4 a 4,5%, é muito alto para os Estados Unidos. O Trump tem pressionado o Banco Central, o Federal Reserve, a baixar essa taxa, mas como é muito imprevisível o governo Trump, isso ainda acaba refletindo nas decisões, do Banco Central. De fato, a decisão desses juízes que suspenderam as tarifas do Trump, ela fala sobre isso, sobre o aumento do custo de vida nos Estados Unidos, no efeito reverso dessas tarifas. Existe uma crítica aberta ao que você mencionou do Trump sempre amarelar, né, esse taco, né? Eh, Trump always chicken out, né? Sempre volta atrás. E isso tem sido prejudicial para a economia dos Estados Unidos. De fato, seria muito mais interessante institucionalmente para os Estados Unidos que decisões que mexam com toda a economia fossem tomadas em cooperação com o Congresso, que é a norma, né? Essa exceção do Trump de uma lei de emergência, isso vem sendo muito contestado. Se houvesse mais diálogo entre o governo e o Congresso, não seria necessário que o judiciário derrubasse medidas que acabam prejudicando todo o país, Priscila.